Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã, fundadora do Descomplicando a Cirurgia VET, e o tema de hoje a gente vai conversar sobre como a cistocentese de alívio pode te ajudar a salvar o paciente obstruído, né? Então vai me falando aí, vocês já atenderam um animal, um gato obstruído? Então, gente, por que eu resolvi trazer esse tema hoje? Eu sei que assim como a Cris, que nunca fez uma cistocentese de alívio, eu sei que você, a maioria dos veterinários, você tem medo de realizar a cistocentese de alívio, porque você tem medo dessa bexiga, dessa vesícula urinária, dela romper, né? E aí, o que você faz? Você não faz a cistocentese de alívio, né? E aí você não entende que esse procedimento, que é simples, ele pode te facilitar no processo de desobstrução urinária. Então, ó, se você lembra, assim, passando rápido, a obstrução urinária, a obstrução uretral felina, né? Ela vai acontecer ali por diversos fatores. Quando a gente tem, por exemplo, algum plug, algum cristal obstruindo aquela uretra peniana, que ela obstrui por quê? Porque o diâmetro da uretra peniana é de 0,7 milímetros, né? Então, é muito fácil, tipo, sair algum cálculo da vesícula urinária, obstrua aquela uretra peniana, né? E aí, quando você tem ali algum corpo estranho, digamos assim, né? Seja o cálculo, seja o plug bacteriano, obstruindo aquela uretra peniana, o que você tem? Você vai ter acúmulo de urina no resto daquela uretra, na vesícula urinária. Você pode ter ali acúmulo de urina nos ureteres e nos rins, né? Você pode ter o quadro de hidronefrose, de hidroureter. Então, você tem o aumento da pressão intravesical. Você tem o aumento da pressão intravesical, o aumento da pressão ali intraglomerular. E o que acontece quando você tem isso? Você tem problemas na filtração do sangue ali pelos rins, né? Então, o sangue não é filtrado da maneira correta. A urina, ela vai sendo cada vez mais acumulada na vesícula urinária e cada vez mais chances de ter lesões renais permanentes por conta desse aumento da pressão intravesical e da pressão intraglomerular. E aí eu não vou entrar aqui em manejo de desobstrução uretral, eu só quero que você entenda que a obstrução uretral, a desobstrução uretral, ela pode se tornar muito mais fácil quando você realiza a cistocentese de alívio. E o que é, então, a cistocentese de alívio, gente? Nada mais é do que você, de forma geral, introduzir uma agulha. Quem que acompanhou meus stories aí ontem, que eu falei, eu fiz coincidentemente ontem, eu realizei ali uma cistocentese de alívio no gatinho, e aí eu usei ali, né, botei os stories para te dar algumas dicas de como realizar uma boa cistocentese de alívio. Então, a cistocentese de alívio nada mais é do que você introduzir uma agulha, seja o scalp, nessa vesícula urinária e esvaziar ela através da parede abdominal, tá? Simples. Nada demais, nada de outro mundo, né? Então, gente, onde que eu vejo que você mais erra nesse momento, né? Quando você recebe o paciente obstruído, qual que é a sua conduta normalmente? Você vai atender esse paciente obstruído e você vai tentar realizar a desobstrução. E aí você vai lá, prepara. A gente tem vários outros erros, né, no paciente obstruído. Você não faz tricotomia, você não usa pano de campo estéreo, você não usa luva estéreo, você não faz antisepsia, você esquece de desfazer o S peniano, enfim, se eu fosse falar aqui, ó, tem um monte de erro no processo de desobstrução uretral. Inclusive, deixa eu te contar, ontem, um paciente que eu gravei lá, né, o cistocentese de alívio, botei nos stories, ele foi vítima de vários erros de conduta no processo de desobstrução uretral, tá? Esse paciente veio encaminhado, já era segunda, terceira obstrução dele, no dia anterior não tinham conseguido desobstruir, e aí, quando eu fui tentar desobstruir, eu estava achando que aquela uretra estava estenosada. Eu não sentia um plug, um cálculo, eu sentia uma estenose dela e a sonda não passava. Tentamos sem sucesso. E aí, fomos fazer a penectomia. Eu estava operando um outro pepino, outra colega estava fazendo a penectomia, e aí ela identificou que a uretra desse gato estava rompida. Estava rompida, tá? E a urina, ela extravasava ali por baixo do pênis. Então, essa uretra, ela rompeu lá dentro da cavidade pélvica, provavelmente por erros no processo de desobstrução, porque não cede o paciente, porque não faz um bloqueio de nervo pudendo, porque não esquece que a desobstrução ela é um processo que você tem que ter calma, você tem que ter paciência para realizar esse procedimento, senão vai dar ruim. Vai dar ruim e pode acontecer isso. E aí, esse paciente, ele precisou de quê? De uma uretrostomia pré-pública. Eu tive que entrar para ajudar a colega e fazer uma uretrostomia pré-pública. Ou seja, peguei aquela uretra do gato que estava rompida lá na cavidade pélvica e coloquei na parede abdominal. Pode ser que não tenham feito cistocentese de alívio e isso daí também atrapalhou no processo de desobstrução desse paciente, tá? Então, ó, seu maior erro é não realizar a cistocentese de alívio porque você tem medo de romper a vesícula urinária desse paciente. E aí, gente, por onde que você vai começar? Antes de eu te falar os benefícios dessa cistocentese de alívio, para você lembrar lá, de forma geral, do processo de desobstrução. Por onde que você vai começar
a desobstruir esse paciente, né? Então você tem que entender, principalmente você tem que entender sobre a desobstrução uretral, tá? Sobre a obstrução e sobre a desobstrução. Você tem que entender quais são as causas, como é que acontece o processo de obstrução. O que é como eu te falei, tem esse aumento da pressão intravesical, tem esse aumento da pressão intraglomerular, o que dificulta a filtragem sanguínea, o que aumenta ali os níveis de ureia e creatinina. Então, é um paciente que ele está com ureia aumentada, creatinina aumentada, potássio aumentado, e é um paciente que ele precisa ser sedado. Então, ele está muitas vezes muito descompensado e ele precisa de uma sedação para que você consiga desobstruir para você consiga desobstruir, né? Eu ia falar estabilizar. Mas para você sedar de maneira segura, você precisa tentar, pelo menos, dar uma estabilizada nesse paciente. E como é que você estabiliza a ureia e creatinina aumentada? Através de fluidoterapia. Como é que você faz fluidoterapia no paciente que está obstruído? Que você vai aumentar a taxa de filtração renal dele, aumentar a quantidade de urina produzida. Vai dar ruim, certo? Então, o seu medo de realizar cistocentese de alívio, muitas vezes, pode também estar levando a casos de ruptura vesical, tá? Então, quando você faz, aqui um benefício quando você faz cistocentese de alívio, te ajuda a facilitar a estabilização prévia desse paciente. Então, gente, entender essa fisiopatogenia, como que ocorre o processo de obstrução e o que está acontecendo no seu paciente quando ele está obstruído. E aí você vai iniciar as técnicas para tentativas de desobstrução desse paciente, né? E aí, tem todos aqueles detalhes, gente, que são muito importantes. Tricotomia, já recebi paciente, inclusive esse daí eu não cheguei a ver quando ele chegou, mas já recebi paciente que o tutor falou, não, levei ontem no veterinário, ele tentou passar uma sonda lá, mas não conseguiu. E o paciente lá, sem uma tricotomia, tá? Cheio de pelo no pênis. Lembra que a urina, ela tem que ser estéril ali. E aí você vai e começa a futucar aquele pênis e introduzir bactéria lá para dentro. Então, gente, qualquer procedimento, esses dias perguntaram na caixinha de perguntas se deveria fazer técnicas de antisepsia para realizar procedimentos como toracocentese. Qualquer cirurgia ambulatorial, gente, você tem que realizar técnicas de antisepsia, tá? Então, tricotomia, limpeza com clorexidine degermante, limpeza com clorexidine, tem que ser realizado, tá? Pelo amor de Deus, não esqueçam, isso é básico. E aí você vai seguir ali nos procedimentos com tricotomia e antisepsia do local. Você pode fazer um bloqueio do nervo pudendo que vai te ajudar a relaxar aquela região ali de pênis e vai te ajudar a passar uma sonda, tá? Vai diminuir os espasmos uretrais, então vai te ajudar na realização do procedimento, tá? Então, bloqueio do nervo pudendo, massagem e compressão peniana, por quê? Porque muitas vezes a gente tem plug uretral, tá? A gente tem plugs uretrais que formam ali, eles vão se agrupando nessa uretra peniana e formam, como é que eu vou falar? Uma linha, assim, digamos, né? Forma, não uma linha, mas ele obstrui direitinho na circunferência da uretra peniana e aí forma aquele plug. Quando você vai fazendo massagem, esse plug, ele tende a sair, tá? Ele vai tendendo a sair com facilidade se tem um bom relaxamento dessa uretra, se tem um animal sem dor, sedado, tá? Então, antes de tentar futucar, sempre faz uma massagenzinha naquele pênis, porque aí sai. E aí você vai fazer ali, uma retropropulsão com catéter, tenta primeiro passar o catéter, vai com solução fisiológica ali com catéter, só com gelco, tá, gente? Sem a parte ali rígida desse catéter, sem a parte da agulha, só o gelco. Aí a Larissa falou a palavra que eu queria, um cilindro, né? Aí você vai sondar, fazer a lavagem vesical nesse paciente. E aí, te falei aqui, e onde entra, então, a cistocentese de alívio no seu paciente? Basicamente, gente, você pode fazer a cistocentese de alívio em 2 momentos, tá? Quando você tem um paciente com uma vesícula urinária muito distendida, você pode realizar já antes de começar a realizar as técnicas de desobstrução propriamente dita, tá? Então, você tem um paciente ali muito descompensado, precisa de uma estabilização prévia para você conseguir sedar esse paciente, já faz a cistocentese de alívio, diminui a dor dele, bota numa fluidoterapia para ajudar a estabilizar taxas de ureia, creatinina, potássio. Tá uma bexiga muito distendida, não precisa ter medo de ruptura vesical, tá, gente? A ruptura vesical, ela pode acontecer? Pode, mas é raro, tá? Pode acontecer extravasamento de urina para a cavidade abdominal? Pode, mas vai ser uma pouca quantidade de urina. E se essa bexiga urinária ela romper por conta da cistocentese de alívio, você pode ter certeza que é uma bexiga, uma vesícula urinária que ela já estava muito distendida. E ia romper de qualquer jeito, tá? Ia romper de qualquer jeito, não tem porquê. Você pode realizar essa cistocentese nesse momento ali, antes de você começar a tentativa realmente de desobstrução desse paciente, tá? Mas se é um paciente que já não está tão ruim, não está tão descompensado, por exemplo, no meu primeiro plantão, que eu sempre falo para vocês,
Atendi um paciente que era de uma senhorinha. Era uma senhorinha, ela tinha visto que ele tinha obstruído, ela reparou, ele desde ontem não está urinando. Então, o animal estava bem, estava estável, não estava com as taxas de ureia e creatinina aumentada. Então, era um paciente estável. Então, nesse caso, você não precisaria realizar uma cistocentese de alívio nesse momento. Você poderia iniciar ali o seu procedimento de desobstrução, realizar a tentativa de massagem peniana, não deu certo, o plug não saiu, não era plug. Aí você faz uma cistocentese de alívio no paciente para te ajudar nesse processo de desobstrução, tá? E eu vou te falar, a cistocentese de alívio ela é muito boa, mas também não é todo paciente que precisa da cistocentese de alívio. Eu já desobstruí muito gato sem realizar a cistocentese de alívio, tá? Por quê? Porque a bexiga urinária não estava tão distendida, porque o paciente não estava tão mal hemodinamicamente, porque não tinha tantas complicações envolvendo esse paciente, tá? Então, é tudo uma questão de você também olhar o seu paciente, analisar, avaliar como ele tá, para ver, preciso fazer a cistocentese de alívio ou não preciso fazer a cistocentese de alívio, tá? Lembre-se disso. Cada paciente é único. Então, você vai olhar para ele e pensar, pô, essa bexiga aqui, ó, tá muito distendida. Esse caso que eu falei de ontem, a gente tentou uma desobstrução, não conseguiu, a gente aplicou alguns medicamentos, a gente deixou ele lá um tempo para deixar fazer efeito ali, um anti-inflamatório, para ver se diminuir essa estenose. E aí a gente fez a cistocentese de alívio e deixou ele na fluido, porque ele estava com 7 de creatinina. Deixou ele na fluido por um tempo, para depois realizar uma nova tentativa de sondagem. Então, ó, você tem que analisar o seu paciente, tá? A medicina não é uma ciência exata. Então, você tem que analisar o seu paciente, ver o que você tem que fazer e agir da melhor maneira possível. E aí, ó, então, lembre-se disso. Você tem que analisar o seu paciente e identificar esse precisa, esse não precisa da cistocentese de alívio, tá bom? E aí, ó, quais as vantagens, então, de realizar essa cistocentese de alívio? Kahneman, não precisa o animal estar em anestesia geral, tá? Anestesia geral não precisa. Mas para você realizar todo o procedimento de desobstrução, ele precisa estar sedado. Muitas vezes, para você sedar esse paciente, você precisa de uma certa estabilização desse paciente. E para você estabilizar esse paciente, você precisa da realização da cistocentese de alívio, tá? Então, você pode sim, você consegue realizar uma cistocentese de alívio sem anestesiar, sem sedar esse paciente. É possível fazer, não é algo tão doloroso. É óbvio que você pode e deve realizar ali uma analgesia prévia nesse paciente antes de realizar a cistocentese, tá bom? Então, gente, ó, quais são as vantagens, então, de você realizar a cistocentese de alívio? A cistocentese de alívio, lembra que eu te falei lá, ó, a gente tem um processo obstrutivo impedindo que a urina seja eliminada. Então, esse processo obstrutivo, ele vai aumentar a pressão intravesical, a pressão ali causando um hidroureter, uma hidronefrose e causando aumento da pressão intraglomerular. Então, quando você esvazia essa vesícula urinária através da cistocentese de alívio, o que você está fazendo? Você está esvaziando essa vesícula urinária, certo? Quando você esvazia essa vesícula urinária, você vai estar aliviando a pressão naquele trato urinário. Você está diminuindo a pressão ali de forma imediata, tá? Então, o rim, ele volta a filtrar de forma normal, tá? Você tem aumento da pressão intraglomerular que vai estar atrapalhando a filtração renal. Quando você esvazia essa bexiga, a pressão intrarrenal, intraglomerular, ela volta ao normal e o rim volta a filtrar melhor o sangue, tá? Isso faz também com que você interrompa a progressão da lesão renal. Muitas vezes um animal que está com quadro de obstrução, ele desenvolve uma IRA, ele desenvolve ali uma insuficiência renal aguda. E quando você esvazia a vesícula urinária, você está diminuindo as chances dessa lesão renal progredir. Então, você diminui também ali, te ajuda a estabilizar esse paciente, as taxas de ureia e creatinina, porque você consegue fazer um pouco mais de fluidoterapia, estabilizar essas taxas, tá? Quando você tem uma vesícula urinária muito distendida, você também vai ter comprometimento na irrigação dessa vesícula urinária, né? Então, a vascularização dela também é prejudicada por conta dessa distensão. E aí, quando você esvazia, a vascularização dela também volta ao normal. Você tem também alívio imediato do desconforto desse paciente. Você já tentou palpar a barriga de um gato obstruído? Quando você encosta no abdômen dele, ele já fica todo tenso. Ele já se tensiona inteiro. É um animal que ele tá com muita dor abdominal. Seja dor abdominal ali, seja a dor, né, na uretra, por conta da obstrução, seja a dor abdominal por conta da distensão urinária, da distensão dessa vesícula urinária, comprimindo os órgãos ao redor. Imagina, se você, quando está apertado para fazer xixi, você já sente aquele incômodo, imagina um gato que está com uma bexiga ali, ocupando quase a cavidade abdominal dele toda, tá? Então, dói. E quando você esvazia essa vesícula urinária, você tem uma diminuição muito grande dessa dor, tá? Aqui, ó. Aqui do lado, a Ruth foi aluna do meu primeiro curso, primeira turma do segredo do ambulatório cirúrgico. E ela falou aqui, ó, professora, top, fiz hoje minha primeira cistocentese e foi um sucesso.
Antes tinha muito medo de fazer, agora tudo vai ser diferente. É incrível como o animal se estabelece mesmo antes da desobstrução. Por quê? Porque você diminui a dor dele, porque ajuda a aliviar a pressão intravesical, a pressão intraglomerular, tá? E tudo isso é favorável para a estabilização desse paciente. Alívio da contrapressão causada pelo aumento, vou ler aqui. Alívio da contrapressão causada pelo aumento da pressão hidrostática vesical contra a causa da obstrução, o que facilita a passagem da sonda urinária no paciente para a desobstrução, diminuindo os riscos de traumatismos e ruptura uretral. O que isso quer dizer, gente? Eu ia botar meu rosto só aqui, mas a internet parece que tá meio ruim, então vou botar. O que acontece com... O que eu quis dizer com esse parágrafo aí, né? Com esse ponto? Quando a gente tem o paciente obstruído e o aumento da pressão intravesical, aumenta ali por conta do acúmulo de urina, essa urina que está dentro da vesícula urinária, ela causa uma pressão ali contra a causa da obstrução. Então, se eu tenho ali um cálculo, um plug bacteriano, a vesícula urinária cheia, a uretra ali, pré-obstrução cheia também, está fazendo pressão ali contra essa causa de obstrução. E aí, quando você tenta passar a sua sonda, quando você tenta fazer flush, você não consegue, porque você está fazendo flush de um lado e a bexiga está fazendo, a urina, né, que está ali acumulada, está fazendo pressão do outro lado. E aí, isso dificulta o seu processo de desobstrução. Quando você esvazia essa vesícula urinária, você diminui essa pressão da urina contra a causa ali da obstrução, o cálculo, plug. Você diminui essa pressão. Então, quando você passa o catéter, a sonda, faz um flush, vai ser mais fácil esse cálculo ele ir para dentro da vesícula urinária, porque não tem essa pressão contra querendo jogar ele para fora. Deu para entender? A Larissa, já tive um paciente que relaxou tanto com a cistocentese de alívio que a uretra relaxou e ele urinou na hora, o plug saiu. Tá vendo? Por quê, Larissa? Porque quando você fez a cistocentese de alívio, você diminuiu essa pressão contra ali a causa da obstrução. E aí você tirou essa pressão e a desobstrução ela se torna muito mais fácil. Se torna muito mais fácil de ser realizada. E uma outra vantagem aqui, né, que eu esqueci de falar, é que permite a coleta de um material estéreo, um material mais fidedigno para você realizar um exame de uma urinálise. Ana Carolina, muito boa a sua pergunta, hein? Cistocentese de alívio temos as vantagens, porém a desvantagem dessa bexiga romper não é maior? Sem auxílio óbvio de uma máquina de ultrassom no momento. Ana Carolina, não, tá? Você pode ter ruptura vesical? Até pode, tá? Mas o que acontece? Para você ter um caso de ruptura vesical por conta da cistocentese de alívio, gente, essa vesícula urinária, ela já está muito distendida. Ela já está, assim, tão distendida, com uma mucosa ali tão friável, tão alterada, que às vezes uma palpação mais brusca, ela poderia romper. Você, quando tenta desobstruir e faz o flush, você também tá o quê? Você está jogando, nem que seja em menor quantidade, você está jogando uma quantidade de líquido, de solução fisiológica também para dentro dessa vesícula urinária. Então, você também está aumentando ainda mais essa pressão intravesical, tá? Os malefícios da cistocentese de alívio, que é uma mínima chance de ruptura, não superam os benefícios dessa cistocentese de alívio, tá? Favorece estabilização, favorece coleta de material para análise, a possibilidade de progressão da lesão renal, diminui a pressão contra a causa da obstrução, facilitando a sua desobstrução. Normalmente, o que acontece quando você faz a cistocentese de alívio é que as fibras ali da parede vesical, elas se abrem, tá? Elas se abrem porque você introduziu uma agulha. Então, a fibra, ela vai abrir para a agulha entrar. Você tirou, ela vai fechar, tá? E em uma vesícula urinária muito distendida, você pode ter um certo extravasamento ali próximo daquela região de onde você introduziu a sua agulha. Mas, gente, as chances de ruptura vesical são mínimas, tá? São mínimas. Então, os malefícios, que é essa mínima chance de ruptura, não é maior do que o benefício, tanto o benefício da técnica de cistocentese de alívio. Qual o maior benefício, gente, dessa cistocentese de alívio? Te permitir uma estabilização prévia desse paciente, tá? Isso daqui eu acho que é um dos maiores benefícios. Permitir a realização de uma fluidoterapia para estabilização prévia do paciente e facilitação do processo de desobstrução, tá? É óbvio que não é só isso, não é só a cistocentese de alívio que vai facilitar o processo de desobstrução. Não, tem várias coisas que você tem que fazer da maneira certinha que vão te ajudar a desobstruir esse felino. Se você faz tudo em cistocentese, ela é um passo a mais para te ajudar no processo de desobstrução, tá? E facilita também o seu processo de desobstrução, permite a estabilização desse paciente. São os maiores benefícios da cistocentese de alívio, tá? Permitir a realização de uma fluidoterapia e facilitação no processo de desobstrução. E, gente, o que acontece se você não realizar a cistocentese de alívio? Quem já tentou desobstruir um gato sem realizar a cistocentese de alívio? Me fala aí nos comentários. Provavelmente a maioria de vocês, né? Por quê? Muitas vezes porque você tem medo de romper a vesícula urinária desse paciente. Estou aqui, para mudar a sua mente. Eu quero mudar a sua cabeça para que você entenda que a cistocentese de alívio não é um bicho de 7 cabeças e que ela vai te ajudar no processo de desobstrução uretral, tá?
Ah, outra coisa. A ultrassom, realizar com ultrassom e sem ultrassom, gente, é indiferente, tá? É igual toracocentese, abdominocentese. Você não precisa de uma ultrassom para realizar esses procedimentos. Você precisa o quê? Saber como você tem que realizar esses procedimentos. Qual o melhor local para realizar esse procedimento? Qual a melhor forma de introduzir a agulha nesses procedimentos? Qual o momento ideal de introduzir a minha agulha nesses procedimentos, tá? Você não precisa do ultrassom. Você não tem um ultrassonografista disponível para você no plantão, né? Você não tem um ultrassonografista 3 horas da manhã quando vai chegar um gato obstruído. Então, você tem que desapegar do ultrassonografista, tá bom? Desapega. Hashtag desapega do ultrassom. Mas o que acontece quando você não realiza essa cistocentese de alívio? Na maioria das vezes, você tem sim uma maior dificuldade no momento da realização dessa desobstrução, tá? E aí, quando você associa também ali com erros no processo de desobstrução, como por exemplo, se você não lembra, o pênis do gato, a uretra ali peniana, ela faz uma pequena curvatura, né? A gente tem ali o S peniano. E aí você esquece disso. E aí, ao invés de a sua função é tornar aquele pênis que tem essa curvatura mais retinho, o catéter ou a sonda entrar. Você esquece disso. E aí você acha que é força, você vem com brutalidade, né? E aí, quando você tem ali um erro nesse processo de desobstrução associado com uma vesícula urinária que está muito distendida, você tem aumento ali da pressão contra a causa da obstrução, você não vai conseguir desobstruir esse gato, tá? Não vai. Você vai ficar futucando aquele pênis, até aquele pênis ficar roxo, necrosar a ponta e você acabar precisando fazer uma penectomia nesse paciente, tá? Gente, muitas penectomias, eu te digo por experiência, de quem já fez mais de 50 penectomias, tá? Eu já fiz muita penectomia. E muita penectomia que eu fiz foi de forma desnecessária, tá? De forma que acabou precisando de uma penectomia por erro na realização do procedimento de desobstrução, tá? Eu já perdi as contas de quantos pacientes com uretra rompida eu já peguei. Uretra rompida ali na porção de pênis, uretra rompida na parte pélvica, tá? Pênis com a ponta necrosada, de forçar, de não saber realizar o procedimento da maneira correta, tá? É isso que acontece. Então, muitas penectomias poderiam ter sido evitadas se você soubesse realizar o processo de desobstrução da maneira correta, tá? Bota isso na sua mente. Bota isso na sua mente, porque eu vejo muito veterinário com aquele pensamento. Ai, tentei aqui 10 minutos, não tô conseguindo. Nossa, não tô conseguindo de jeito nenhum. Você tentou por 5 minutos desobstruir e da maneira errada. Você não vai conseguir realmente, tá? A desobstrução, ela é um procedimento que ela exige calma, paciência, jeito correto de fazer, de analisar, tá bom? Então, observem isso. Observem toda essa questão, tá? E aí, quando você não faz essa cistocentese de alívio, você ainda aumenta mais a sua dificuldade na hora de desobstruir o paciente. Por quê? Porque você vai ter essa pressão contra a causa da obstrução. E aí, ó, quando você tem uma pressão vindo daqui para cá e você tá fazendo uma pressão vindo do lado de fora para o lado de dentro, não vai, tá? Não vai passar, o cálculo não vai entrar, tá? Você dificulta o procedimento. Você também vai ter maiores dificuldades, não dificuldades, mas você não vai conseguir fazer uma estabilização prévia desse paciente, nem que seja a mínima possível, poder sedar ele com uma maior segurança. A cistocentese de alívio, ela te permite isso. E aí, quando você não tem um paciente estável, muitas vezes você tem um paciente com uremia, com azotemia, você tem um paciente com hipercalemia, e você não consegue fazer uma fluidoterapia, as chances desse paciente virar óbito na sedação são muito grandes, tá? São muito grandes, então você acaba diminuindo as suas chances de sucesso com a desobstrução desse paciente, tá? E, obviamente, você tem um paciente que tem um aumento da pressão intraglomerular, você tem um paciente que está tendo alterações renais, está entrando ali num quadro de insuficiência renal aguda. Se você não faz a cistocentese de alívio, esse paciente ele tem maiores chances de ter lesões renais ali até mesmo permanentes, devido ao aumento da pressão intraglomerular. Então, quando você não faz a cistocentese de alívio, todos esses benefícios que eu te falei só vão ser conseguidos quando você conseguir desobstruir, quando você conseguir tirar o cálculo, tirar o plug, esvaziar essa vesícula urinária. E aí você vai estar esvaziando essa vesícula urinária. E tendo ali, né, diminuição da pressão, intraglomerular e tudo mais, tudo aquilo que eu já falei. E aí, quando você tira... Só que para você tirar o que está obstruindo sem a cistocentese de alívio, muitas vezes vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais difícil do que se você tivesse feito a cistocentese de alívio, tá? Então, você que nunca fez cistocentese de alívio para desobstruir o gato, eu vou te desafiar a, no próximo gato obstruído que chegar, você palpou, você viu que a vesícula urinária está muito grande, que vai dar ruim, que vai estar dando pressão ali intravesical, pressão contra o cálculo,
você vai pegar e você vai fazer a cistocentese de alívio e você vai me falar se não foi mais fácil do que outros procedimentos, outras vezes que você tenha feito sem realizar a cistocentese de alívio, tá? Então, ó, tô te desafiando. Me fala aí nos comentários se você topa esse desafio de, na próxima vez que você for desobstruir um felino, você realizar a cistocentese de alívio, perceber se vai ser mais fácil ou não fazer esse procedimento de desobstrução. É melhor fazer com medo e errar ou não fazer. Sempre tive medo de romper. Então, Fabi, me fala aí você. O que você acha? Diante de todos esses benefícios que eu te falei, e eu te falei só um malefício, e que é um malefício que é raro, é difícil de acontecer, tá? Não é algo normal. Você não vai colocar a agulha ali na bexiga desse gato e ela vai romper, tá? Não é algo normal de acontecer. Então, eu quero te deixar esse pensamento. O que vale mais? Realizar o procedimento, ter todos esses benefícios e essas vantagens que eu te falei, que vai te ajudar a desobstruir, vai te ajudar a estabilizar esse paciente, ou não fazer esse procedimento por conta de um risco mínimo de ter uma ruptura uretral. Gente, se tiver uma ruptura uretral, você aciona o cirurgião para fazer uma cistotomia. Se você for cirurgião, você faz a cistotomia. Mas, ó, uma coisa eu te deixo aqui. Sempre que você for fazer uma cistocentese de alívio, ou qualquer outro procedimento ambulatorial cirúrgico, o tutor tem que estar ciente dos riscos desses procedimentos, tá? Então, você vai fazer uma desobstrução uretral, você já conversa com o tutor sobre tudo que pode ser necessário você realizar e tudo que pode acontecer de complicação, tá? Porque existem as complicações normais, que podem acontecer de qualquer procedimento, como a cistocentese de alívio, tem como uma complicação a ruptura vesical, que é mínima, que é uma complicação comum assim, né? É uma complicação que pode acontecer desse procedimento. E você tem complicações que são por erro, tá? Você tem complicações que são por erro, como, por exemplo, ligar um ureter numa SH. Mas o tutor tem que estar ciente desses riscos, dessas complicações. Por quê? Porque se acontecer, você vai chegar para o tutor e vai falar assim, lembra que eu te falei que tinha esse risco de ruptura vesical? Então, aconteceu. Agora a gente precisa operar ele. E vai ser totalmente diferente se você chegar para o tutor, depois de realizar esse procedimento, e falar para ele, caraca, tu não sabe o que aconteceu? A bexiga dele rompeu durante o procedimento e aí agora a gente vai ter que operar ele. Ele vai achar que você fez zeme no procedimento, tá? Ele vai achar que você errou. E aí vai ser ruim para você. Então explica, fala, ó, pode acontecer ruptura, porque a bexiga pode estar muito distendida, pode estar muito friável, enfim. E aí quando o tutor está ciente de todos os riscos do procedimento, ele não vai colocar a culpa em você, ele não vai achar que você errou, que você fez besteira. O que vale mais? Realizar o procedimento e correr o risco mínimo de ocorrer uma ruptura, é que eu errei, hein? Não é ruptura uretral, não é ruptura vesical. Ou não realizar o procedimento e ter maiores dificuldades em realizar a desobstrução e não conseguir estabilizar o paciente, tá? Então, gente, toda vez que você for realizar uma desobstrução, chegar um paciente obstruído, e você pensar ali em, não vou fazer esse cistocentese de alívio porque eu tô com medo dessa vesícula urinária romper. Pare e pensa, será realmente que é tão arriscado assim essa vesícula urinária romper? Será que os benefícios que eu vou ter com essa cistocentese de alívio não são muito maiores do que esse mínimo risco de ter uma ruptura vesical? Tá? Então, bota isso na balança, olha o seu paciente, vê o que ele realmente precisa. Se ele realmente precisa de uma cistocentese de alívio, faça, porque você vai ver que vai facilitar muito o seu trabalho e vai ajudar em muito o seu paciente. Aline, Jana, como sei que a bexiga rompeu? Olha, eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência, mas quando você introduz a agulha e quando a bexiga ela rompe, você vai sentir que ela vai, normalmente a bexiga ela tá bem grande, né, para você precisar fazer cistocentese de alívio. E se ela romper, ela vai esvaziar instantaneamente. Então, ela vai de uma bexiga que está ali grande, que você está segurando, normalmente ali no abdômen, né, desse paciente. Se ela romper, ela vai esvaziar, tá? Ela vai esvaziar instantaneamente, tá? Cláudia, o ideal é usar scalp, tá? Acoplado numa torneira de 3 vias. E aí, ó, tem quem use ali a seringa e faz um circuito fechado com um frasco de soro, ou você vai só abrindo e fechando a torneira de 3 vias, jogando essa urina para uma cuba. E normalmente eu gosto de usar o scalp, o azul. Gente, eu sou muito ruim com os números. Eu acho que é o 21, o scalp azul, né? Normalmente eu gosto de usar o scalp azul, tá? 23. O scalp 23, tá? Mas o 21 também serve se for a única coisa que você tiver, tá? Aqui, ó, Elisa, faz barulho, faz um ploc. Faz um ploc e você sente ela esvaziar instantaneamente, tá? Já aconteceu contigo, Elisa? Fiz com o scalp laranja. Pois o laranja é muito grosso, Cláudia. O laranja é muito grosso e pode ser que não rompa a vesícula urinária, mas ele é muito grosso. Aí quando você introduz na bexiga, na vesícula urinária, você vai estar causando um orifício muito grande ali, separando as fibras. Então, as chances de ter, às vezes, nem ruptura, mas de ter extravasamento ali através desse orifício que criou são muito maiores, tá? Fabi, normalmente eu gosto de usar o decúbito lateral, tá? Mas
não lateralizado ali pelo flanco, pela cavidade, pela parede abdominal mesmo centralizada, tá bom? Vejo muito que após a retirada da urina faz a lavagem com ringer lactato e ao finalizar esse... Nossa, gente, nossa. Ai, não, gente, não. Não, tá, Jane, não. Você vai introduzir errofloxacino na vesícula urinária? Nunca vi isso na vida, Jane. Isso daí, ó, é igual quem bota metronidazol dentro da cavidade abdominal para curar a peritonite. Você pode usar até PHMB, é muito bom. Mas errofloxacino não, gente. Você vai fazer a lavagem vesical com solução fisiológica, tá? Solução fisiológica é estéreo. E ponto. Acabou. Nada de colocar errofloxacino dentro da vesícula urinária. De onde saiu isso? Era fazer ou fazer. A bexiga estava muito cheia e poderia não dar tempo de chegar para atendimento da cidade. Né? Medidas extremas necessitam de atitudes extremas, né? Normal. Beijos, Vete, e até amanhã.